ultimamente que nós temos presenciado em nossa geração são as coisas mais importantes perdendo valor. A família, o amor, o perdão, a reconciliação. Essas coisas que o dinheiro não pode comprar. E por que que eu digo isso? E isso vale uma reflexão para nós. Todas as vezes, e você há de concordar comigo, que em uma casa se perde uma mãe, as pessoas têm uma tendência muito grande a se afastar mais. Porque o que me parece é que uma mãe ela junta mais a família. Mas todas as vezes que falta essa mãe, a família dá aquela dispersada. Eu acredito que o amor mais perto do de Deus seja o amor de uma mãe. E quando falta esse amor, dificilmente as pessoas têm uma compreensão sobre o amor de Deus. Um pai, por mais que ele ame, o pai ele ainda é alguém não tão sensível quanto seria uma mãe. Claro que toda regra vale a exceção, mas em suma, geralmente é assim que acontece. Então, o que que acontece conosco também, uma vez que a gente se afasta de Deus? Nós nos tornamos insensíveis na falta de Deus, na falta do seu amor e do seu cuidado. Uma vez que a gente não buscamos, nós nos tornamos pessoas insensíveis, nós nos tornamos pessoas imaturas, nós nos tornamos egoístas, nós nos tornamos pessoas duras de coração, porque falta o amor de Deus. Vocês concordam comigo? Porque esse amor ele precisa estar presente. Nunca vivemos em uma geração tão dura. Nunca vivemos em uma geração tão insensível. Nunca vivemos numa geração e experimentamos tão indiferente. Porque eu tenho para mim que falta o amor de Deus. Uma coisa é você não concordar, outra coisa é você tratar com indiferença, com desprezo. É você tratar o outro, o seu semelhante, como se ele não existisse. É você olhar para o seu irmão muitas vezes caído, parado, angustiado, e você não sentir a compaixão, aquilo que Jesus, ele sempre sentiu por nós. Irmãos, nessa manhã eu queria alertar a nossa igreja, que nós possamos ser sensíveis à voz de Deus. Amém? Amém, irmãos? Porque me parece que com o tempo nós vamos perdendo essas coisas. Parece que tudo se tornou igual, tudo se tornou banal para nós. E a igreja, ela precisa entender que essas coisas também têm que ser falado dentro dela. Porque parece que o amor foi banalizado. O que é o amor? Porque o amor eros, o amor filos, o amor estoreja, esses tipos de amor, eles são amor condicionais. Por mais que a gente ame um filho, por mais que a gente ame um parente, tem momentos que esse amor vai se tornar condicional. Por que condicional? Porque você vai fazer para agradar se a pessoa fizer por merecer. Só que o amor ágape, o amor de Deus, ele não impõe condições. Por mais que, é igual a pastora Cláudia disse aqui, a tendência da igreja é ela manifestar o amor, a comunhão, aquilo que são coisas cruciais para o evangelho. E o amor de Cristo, ele tem que nos constranger a este ponto, de nos rendermos a tal maneira, a servirmos ao nosso irmão. A servirmos em todos os sentidos e todos os aspectos que for necessário. Mas o básico, me parece que não está acontecendo. Você quer ver se de fato você tem o amor de Deus? Deixa alguém da sua família pisar no seu calo. Deixa alguém que você não gosta muito falar uma coisa que você não se agradou. Deixa uma pessoa que você tem uma indiferença ter uma atitude condenatória para você ver como que você age. E aí nós temos que nos perguntar: aonde está o amor de Deus? Aonde está o amor de Deus? Sabe, irmãos, eu quero continuar falando sobre Romanos 6, porque aqui vai nos revelar
de fato o amor. O amor de alguém que nunca se esquece de nós. Romanos capítulo 6 vai falar sobre a graça. A graça que não nos permite ficar no pecado. Então abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, por favor. Que tal nessa manhã nós começarmos a pedir a Deus para nos dar o amor ágape, o amor de Cristo, o amor verdadeiro, o amor de Deus. Eu não digo um amor de passividades, nem um amor de indiferença, mas o amor que ama incondicionalmente, sem o outro merecer. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. O amor, ele precisa ser o cartão de identidade do cristão. O amor, ele ficou tão complexo. O amor, ele ficou tão generalizado e improdutivo, que nós banalizamos a palavra amor. Às vezes a gente fala assim: mas eu amo. Ama de verdade? Ah, mas eu amo aquela pessoa. Ama até que ponto? Até o ponto em que ela até o ponto que ela desagradar você? Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Eu estava aqui recordando hoje, e eu falo com muita verdade no meu coração. Eu sempre amei a minha mãe de todo o meu coração. Sempre. E isso é o que me protege. Eu não tenho que chegar aqui e ter um sentimento negativo ou ter um remorso porque eu deixei de amar a minha mãe. Deus a levou, mas eu fiz a minha parte. Só que eu sei como é perder uma mãe e ver uma casa se distanciar um do outro. Eu não sei se você ainda tem sua mãe, mas valorize. Porque está alguém aqui que sabe que é perder. Mas Deus tem cuidado de mim todos os dias. Amém? Deus tem cuidado. Então valorize sua mãe. Valorize Deus. Valorize a família. O que a irmã Rosângela disse aqui é uma grande verdade. Hoje acabou isso. De você brincar com seu filho, de você estar ali conversando. E eu falo de mim também. Porque parece que hoje as pessoas, elas estão alienadas, com a cara só dentro de um aparelho. Chegou a hora da gente mudar, irmãos. Chegou de verdade. E eu não estou sendo aqui hipócrita não, eu estou falando para mim também. Porque alguém pode dizer assim: é hipocrisia, ele também fica no celular. É porque essa mensagem ela é completa, é para todos. A família, ela está se destruindo por causa disso. A gente está deixando de exercer os sentimentos mais preciosos. E a gente não está se apercebendo disso. A gente não está percebendo o quanto a gente está morrendo. Nós estamos morrendo literalmente. Estamos morrendo, as nossas células estão envelhecendo. Estamos morrendo, estamos nos distanciando de Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, e eu vou falar de mim aqui, ó. O que Deus espera de nós é que todos os dias nós venhamos ser pessoas melhores para Ele. E isso vai refletir no nosso próximo. Se Deus olhar para dentro de nós, o que Ele vai encontrar dentro de nós agora? Se Deus olhar para você, o que Ele vai ver? Alguém que faz um teatro? Ou alguém que de fato é verdadeiro e se derrama na presença dEle? Porque o que adianta, irmãos? O que adianta? O que adianta a gente querer mudar para as pessoas e não mudar para Deus e para nós mesmos? O que adianta? O que adianta querer revelar algo? Por que a gente tem tanta preocupação em passar uma boa impressão para os outros e não mudar dentro de nós? Por isso que a Bíblia diz que muitos me dizem Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino dos céus. Porque não muda interiormente, porque não se constrange, porque não pede perdão dos seus delitos e pecados.
Por que não se arrepende? Por que não deixa o orgulho? Por que não deixa a soberba? Por que não deixa o ressentimento? Deus diz que muitos não entrarão na vida porque o seu coração está contaminado, porque não mudou interiormente. Um culto como esse, nós temos de falar verdades como essa, porque senão, irmãos, nós vamos continuar os mesmos, e isso não vai levar ninguém para o céu. Eu posso dizer que para mim, e no meu íntimo, eu tenho dito a Deus: Senhor, eu preciso ser alguém melhor, então faz isso comigo, transforma meu ser, Senhor, uma nova criação eu sou. Eu não pertenço a esse mundo, irmãos. Eu não me alegro mais com esse mundo. Eu vou falar a verdade para você, eu não me alegro com esse mundo. Eu não tenho prazer nas coisas desse mundo mais. Tudo que diz respeito ao mundo não interessa para mim, sabe por quê? Porque eu morri para este mundo. Ontem nós tivemos ali pessoas que morreram para este mundo. E precisam literalmente morrer para este mundo. Pastor, eu não vou viver no mundo. Você vive no mundo, mas você não é do mundo. Você está aqui, mas você não pertence aqui. Todos os dias Deus está nos arrebatando para Ele um pouquinho mais. Todos os dias nós estamos sendo levados para o céu, irmãos. Todos os dias. Porque se eu estou morrendo para mim mesmo, para as minhas vontades, todo dia o Senhor está arrebatando um pouquinho de mim para Ele. E não está mais restando nada. Daqui a pouco não vai ficar mais nada aqui embaixo. Só vai ficar uma matéria. O que é do pó volta ao pó. E o que é de Deus volta para Deus. Porque o Senhor soprou o Espírito em nós. Mas o mesmo Espírito que Deus soprou, Ele vai tomar para Ele de novo. E o que é da terra volta para a terra. E o que é de Deus volta para Deus. Mas será que eu só volto para Deus quando o Senhor recolher a gente? A Bíblia não diz que o Senhor colocou a eternidade no coração dos homens? A Bíblia não diz que nós nascemos de novo, agora nós somos um ser recriado para a glória de Deus, regenerado, transformado, segundo o Espírito Santo de Deus? Será então que nós podemos dizer que Deus está em nós e que Ele está vivo em nós? Se Deus está vivo dentro de nós, agora já não resta mais o corpo do pecado, o que resta agora é um corpo morto, mas um espírito ressurreto, transformado e regenerado para a glória de Deus Pai. Se você ler os capítulos 2, 3, 4 de Romanos, você vai ver que Paulo ele vai falar sobre o homem caído. Ele vai falar sobre a natureza pecaminosa, adâmica, que um dia perdeu o Éden. Mas quando Paulo vai dizer no capítulo 6, e vai enfatizar, ele vai dizer assim: será que nós vamos permanecer no pecado? Se o nosso corpo já está morto para o pecado? Que faremos, pois, agora? Permaneceremos no pecado? Se nós já estamos mortos para os nossos delitos e pecados? Se renascemos para a glória de Deus, se renascemos em Cristo, porque nós vamos estar vivos para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos mortos para o pecado e renascemos para Deus, e andamos nós agora em novidade de vida, exaltando e glorificando o nome daquele que é digno de ser adorado. Nós vivemos para Deus. Nós somos a igreja de Deus. Irmãos, precisamos sim reconsiderar e voltar a amarmos a Deus e amarmos ao nosso próximo. Aquele homem que orou no monte, o pecador e o fariseu, revelam duas pessoas. E talvez fazendo uma tipologia, quem nós somos? O fariseu ou o pecador? Quem era o fariseu? O fariseu é aquele que se gloriava. Glória a Deus, porque eu dou o dízimo de tudo, que eu não sou como esse publicano, pecador, que está aqui do meu lado. Já começou a humilhar o coitado. Quantas vezes nós nos exaltamos e nós humilhamos o nosso próximo? Quantas vezes a gente se sente melhor que o outro? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e somos orgulhosos? Glória a Deus que eu não estou no mundo, que eu não estou no pecado, que eu não faço nada de errado. A Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós somos pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. Mas nem por isso nos torna mais digno de que o outro.
Porque quem nos dignifica é o Senhor Jesus. Quem nos torna digno é o Senhor Jesus. Quem nos convidou a sentar em lugares altos foi o Senhor Jesus. Quem nos tirou das densas trevas e nos fez assentar sobre a luz foi o Senhor Jesus. Quem nos livrou do monturo, das cinzas e do pó e nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez ser regenerado, limpo, transformado foi o Senhor Jesus. Então toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Não a nós, mas ao teu nome damos glória. Ao teu nome damos glória. O salmista do Salmo de número 115, ele começa o salmo dizendo: não a nós, não a nós, mas ao teu nome damos glória, porque tu és digno. Aleluia. Nós adoramos aquilo que cremos. Um dia Jesus falou para a mulher samaritana, um dia, vocês vão perceber que o Pai vai estar diante de adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Uns dizem que tem que adorar no monte, outros dizem que tem que adorar em Jerusalém, no templo. Mas como adorar? O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu estou dentro desse tema ainda, porque quando você olha para a mulher samaritana, ela foi excluída, rejeitada, desdenhada, abandonada, até porque ela não queria andar no meio da sociedade, porque ela se sentia rejeitada. Só que alguém, o Messias, o Rei dos Reis, o Cristo, foi até o poço de Jacó, porque ele não exclui ninguém, e ele estava esperando ter uma conversa com a mulher samaritana. E ele disse para ela: o Messias veio só por tua causa. Você crê que quem fala com você é o Filho de Deus? Jesus disse para ela. Irmãos, não é um evangelho de aparência, mas é o evangelho na essência. Será que nós podemos voltar ao primeiro amor? Ao primeiro amor, aquele amor que começou com pureza, com simplicidade, aquele amor que não tem orgulho, que não se ensoberbece. O amor de 1 Coríntios 13, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus espera de nós que nós venhamos reconhecê-lo por esse amor e praticar o mesmo amor. Sabe quando as coisas vão mudar aqui fora? Quando elas começarem a mudar aqui dentro. Não adianta nada você pregar sobre paz e você está em guerra no seu interior. O que vai mudar é de dentro para fora. Quando você começar a viver a paz vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Quando você começar a viver o amor, as pessoas vão ser contagiadas, porque você está extraindo o amor de dentro para fora. Você está exalando, como diz Paulo, o bom perfume de Cristo. Irmãos, são verdades que nós precisamos voltar a praticar. Toda transformação é causada de dentro para fora. Sabe que hoje o amor de Cristo venha nos constranger de fato e de verdade. Porque Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, alguém que estava pronto a ser morto pelo Senhor, será que não foi constrangido pelo amor de Deus? Se alguém colocar uma arma na tua cabeça, uma faca no teu pescoço e dizer assim para você: nega ou morre, você está disposto a entregar a sua vida por amor a Cristo? Amém? Quantos estão dispostos a entregar a sua vida por amor a Cristo? Porque por amor de Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Paulo disse: por amor dele nós somos entregues à morte todos os dias. Irmãos, eu não tenho medo da morte. Se Deus me levar hoje, eu sei que eu vou abrir meus olhos na eternidade. E isso não é orgulho, é convicção de que se os meus olhos se fecharem agora, eu vou abrir os meus olhos. Lá, quando Lázaro pôde abrir os teus olhos, o seio de Abraão,
e contemplar, e começar a contemplar o descanso. Eu estou falando dessas verdades, verdades profundas que está aqui dentro do nosso coração. Quem vai mudar um ser humano que só armazena as coisas no coração? Quem vai mudar alguém que já colocou no seu coração praticar aquilo que está ali dentro, que ninguém vê? Se não for Deus, ninguém pode mudar, irmãos. Só que a minha vaidade, o meu pecado, o meu orgulho irá me levar para o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Que nós possamos pensar nessas verdades. O céu é real? Amém. O inferno também é real. Mas a vontade de Deus não é que os seus filhos, a sua criação, vá para lá. Mas por que a gente insiste? Por que a gente persiste em querer estar longe de Deus por toda a eternidade? Porque ainda nós não entendemos e nós não fomos transformados segundo a imagem de Deus. Transformai-vos segundo a renovação da tua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o que é bom, retém. O que não for bom, você pode descartar. Mas eu não posso deixar de falar sobre isso, porque o Senhor está pertinho de voltar para nós. E como será glorioso. Nós cantamos aqui, aleluia. Nós cantamos aleluia. Ele ressuscitou. E da mesma maneira que Ele ressuscitou, Ele vai ressuscitar a cada um de nós. E nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. E nós vamos morar com Ele para sempre, para sempre. Mas antes de eu estar no céu, eu quero poder viver por toda a plenitude. A glória de Deus. Se ainda tem espaços na minha vida que são vazios, se ainda tem espaços na minha vida que ainda estão tomados por demônios, ou por sentimentos, ou por circunstâncias, que o Senhor da glória tome agora todos esses espaços, todos esses territórios, que eu diminua a ponto, me reduza ao ponto de que Ele cresça, e de que Ele apareça, e de que Ele se revele através de mim, e que isso seja através de cada um de nós. Deus sabe, irmãos, o quanto nós estamos sendo sinceros diante dEle. Que você possa pedir isso para Ele. Sabe, talvez você vai aproveitar esse momento aqui e vai pedir para Deus transformar o seu coração. Que se colocou como um coração de pedra, petrificado. Que já não tem mais sensibilidade. E que já não consegue mais falar com Deus olho a olho. Já teve momentos, irmãos, na minha vida que eu cheguei diante de Deus para orar e eu não orei com sinceridade. Não orei com sinceridade. Quantas vezes eu orei sem ser sincero? Isso não transformou a minha vida. A gente vai colocar os joelhos para orar e a gente quer falar uma coisa, mas fala outra. A gente quer falar dos nossos pecados, dos nossos delitos, e a gente fala outra coisa. Por que será? É uma luta até para você orar a verdade. Orar e falar o que está dentro do teu coração. Orar e rasgar o seu coração. Irmãos, eu já orei muitas vezes coisas que eu não queria orar. Eu já orei muitas vezes sem ser sincero com Deus. Mas hoje eu não faço mais isso. Eu garanto para você, eu não estou mais nesse lugar. Todas as vezes que eu chego diante de Deus, eu falo, Senhor, muda isso aqui. E eu vou direto no ponto central. Eu sou pecador mesmo. Eu sou esse cara mesmo miserável, muitas vezes mentiroso. Muitas vezes, Senhor, um cara prostituto, avarento, presunçoso. Deus quer ouvir isso de você. Deus quer ouvir isso de mim, irmãos. Deus quer ouvir a verdade do seu coração. Porque quem conhece o coração da gente? Se não Deus. Não dá para esconder o nosso coração diante de Deus.
não dá para esconder, irmãos. Que nessa Santa Ceia a gente venha participar cheio de pureza, amém? Que o nosso coração venha estar puro diante de Deus, puro, totalmente pleno, puro. Vamos falar aqui de algumas verdades, bem rápido, bem rápido. Romanos 6, a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que Paulo está dizendo isso? Tem um texto que diz assim: aqui muito pecou, muito amou. Esse texto fala daquela mulher pecadora que chegou e ungiu os pés de Jesus. Muito provavelmente fala-se de Maria. Alguns estudiosos falam que foi Maria. Por que Maria ficava aos pés do Senhor Jesus? Por que Maria ouvia? Marta estava tão ataviada, estava tão ali fadigada com as coisas dessa vida, mas Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu os pés do Senhor. Que nós venhamos ser aqueles que escolham os pés do Senhor. Então há um texto que diz que aqui muito pecou, muito amou. E Paulo está dizendo aqui, que pois diremos? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, já que a graça é abundante, então eu vou continuar no erro, eu vou continuar no pecado. Mas a gente se esquece que não é disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo sobre uma nova criação. Que se agora nós somos uma nova criação, nós não podemos mais permanecer no erro, não podemos mais permanecer no pecado. Hebreus, ele vai dizer assim: o pecado em demasia, aquele mesmo pecado constante, pecado que a gente não para de pecar ele, que é o mesmo, eu peço perdão agora, depois peço de novo, depois peço de novo, depois peço de novo, e nunca me arrependo de verdade. Esse é o pecado em demasia. Não tem como Deus aceitar o pedido de perdão por um pecado que eu estou pecando agora, mas eu já sei que eu vou pecar amanhã de novo. Então, o que Deus nos convida é para sermos uma nova criatura, totalmente regenerada, transformada, mudada, porque agora, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura. Nós somos novas pessoas. A Bíblia diz, no verso de número 6, de Romanos 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele. Com quem, gente? Com Jesus. Assim como Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário, expondo os pecados dele e representando os pecados de toda a humanidade, sabendo que o velho homem foi crucificado com Jesus na cruz do Calvário, a nossa natureza pecaminosa, adâmica, caída, lá na cruz, ela foi totalmente extirpada, extinguida. Ali na cruz do Calvário, foi crucificado o velho homem, para que nós dessemos lugar a um ser recriado. A Bíblia diz, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Sabe por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para crucificar o meu erro, o seu erro, para que o meu corpo e o seu corpo não venha a estar mais cedendo ao pecado. Mas o meu corpo e o seu corpo agora, aleluia, não venha mais ser servo do pecado, mas servo do Deus Criador de todas as coisas. Para que em nós habite a glória de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Se fomos crucificados com Ele, Ele também nos regenerou e nos deu um novo nome. O Senhor no mundo espiritual nos deu um novo nome. Você lembra de Jacó, enganador? Deus disse para ele assim: você não vai mais se chamar Jacó, mas você vai se chamar Israel,
que significa príncipe de Deus. Vamos entrar um pouquinho mais para dentro aqui? Quantos de nós estávamos afundados no pecado, ou ainda estamos, que o nosso nome no mundo espiritual, ele é conhecido. Jacó era conhecido como enganador no mundo do espírito, porque ele enganava, ludibriava, porque era dele isso, de uma natureza caída. Só que o dia que Deus disse para ele assim: você não vai mais se chamar Jacó, sabe o que Deus estava dizendo para ele? Você não vai mais ser um enganador, você não vai mais ser alguém que vai andar errado, você não vai mais ser alguém que vai usurpar, mas a partir de hoje você vai ser um príncipe, vai ter classe, vai ser sincero, vai ser verdadeiro, você vai ser alguém do meu coração, que vai me agradar, que vai louvar o meu nome. Irmão, sabe o que Deus está querendo fazer de nós? Pessoas que possam agradá-lo, que o nosso nome no mundo espiritual não venha a ser mais um nome feio, um nome que nos mancha, um nome que muitas vezes faz com que o diabo venha tripudiar na nossa vida, mas nós vamos ser conhecidos e reconhecidos como filho do Deus Altíssimo, como aquele que agrada, como aquele que serve, como aquele que ama a Deus, aquele que obedece à palavra de Deus. Existe um nome no mundo espiritual que nós precisamos tomar posse dele em Deus. E existe um nome no mundo espiritual que precisamos abandoná-lo, que se chama pecado, que nos leva para longe de Deus, que nos afasta de Deus. Então nós não podemos mais ficar no pecado, irmãos. Verso de número 7. Aquele que está morto está justificado do pecado. Cristo não foi crucificado na cruz, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se Cristo foi crucificado, e juntamente com ele todos os meus e os seus pecados, o verso de número 7 só vai confirmar e dizer: porque aquele que está morto não está mais no pecado, mas ele foi justificado. Se você de fato crucificou todos os seus pecados em Jesus na cruz, se você de fato morreu para os seus delitos e pecados, você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. O sangue remidor, purificador, justificador, é o sangue do Senhor Jesus. Fazendo uma analogia ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu no Calvário, o povo de Israel que estava no Egito, a ordem de Deus foi para que eles matassem o cordeiro, pegassem todo o sangue do cordeiro e passassem nas vergas, nos umbrais das portas, simbolizando que ali não entraria destruição, mas aquela casa estaria guardada de toda destruição. E o cordeiro que foi imolado lá no Egito simbolizava o nosso cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi exposto na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus que foi vertido falava a respeito também, lá o Cordeiro lá atrás, o sangue dele que foi passado no umbral das portas, representava o sangue de Jesus que iria ser derramado por todos nós. E ali trouxe proteção, salvação, livramento, porque justamente na Páscoa, o passar por cima, o poupar, o sangue do Cordeiro poupou a vida dos primogênitos israelitas que estavam na terra do Egito. O sangue de Jesus tem poupado muitas pessoas de serem destruídas. O sangue do Cordeiro que foi vertido no Calvário tem trazido proteção e libertação para muitos de nós. O sangue remidor e purificador que desceu na cruz é esse sangue que tem nos banhado e tem nos protegido e tem nos guardado. E que vai continuar guardando, protegendo e livrando a sua vida e a sua casa também, em nome de Jesus. É esse sangue. E é por isso, irmãos, e é por isso que nós estamos mortos. E se nós já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Cadê aqueles que vão viver com Cristo? Que vão viver as promessas
que vão estar com Deus, que vão andar no Espírito, que não vão andar mais segundo a carne, mas que vão andar no Espírito. Por quê? Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. A morte não mais terá domínio sobre ele. Onde está, ó inferno, teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. A morte não tem poder sobre ele, tampouco tem poder sobre nós também. Porque assim como ele morreu e viveu, nós também morremos e viveremos para a glória de Deus Pai. O nosso espírito não pode morrer porque ele é eterno. E passaremos toda a eternidade juntamente com ele, assentado nos lugares celestiais. Nós andaremos e viveremos com ele para toda a eternidade. A morte não tem poder sobre mim, sobre você. Muitos acham que fechar os olhos aqui não é mais abrir os olhos em nenhum lugar. Mas eu digo a você ao contrário, meu querido irmão. Quando você fechar os olhos aqui embaixo, você vai abrir seus olhos na eternidade, vai viver toda a eternidade com o nosso Deus Criador. E tudo se fará novo para a glória do Senhor Jesus. Porque ninguém pode nos derrotar e nem nos fazer parar. A morte não terá mais domínio sobre ele, tampouco também terá domínio sobre nós. Jesus disse na cruz do Calvário: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém matou o Senhor. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a sua boca. Você sabe o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ser deixados a sermos conduzidos como ovelhas mudas ao matadouro, porque quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é o Senhor. Ovelha não abre a boca, ovelha não briga, ovelha não retruca, ovelha não busca seus próprios interesses. Ovelha é levada como ovelha muda para o matadouro e não abre a tua boca, porque é Deus quem te justifica. É Deus, é Deus. É Deus quem te justifica. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Se eu já morri, eu morri para o pecado, porque agora eu vivo para Deus. Você pode dizer isso nessa manhã? Eu já morri para o pecado, eu já morri para o velho homem. A partir desde o dia que entreguei minha vida a Cristo, eu vivo para Deus, para a glória de Deus. Eu queria declarar algumas verdades aqui. Você pode levantar as tuas mãos. Se um dia Jesus entrou na tua vida, se você aceitou Ele como seu suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o único, se o dia, aleluia, que você aceitou a Cristo e viveu, aleluia, e disse: vou viver em novidade de vida, é para que desde então você possa ser um ser regenerado, transformado, recriado segundo a imagem de Deus. Nós profetizamos aqui nesta manhã: volte, aleluia, ou seja, aquele que Deus te chamou para ser regenerado, um homem novo, uma mulher nova, transformados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, você foi chamado para andar no Espírito, para poder viver no Espírito. Aleluia, porque a Bíblia diz: o poder da lei do pecado não nos domina mais. Aleluia, a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou do pecado e da morte para termos vida. Nós declaramos sobre você hoje vida, declaramos sobre você hoje uma pessoa que agrada a Deus, alguém que não vive mais na prática nem na escravidão do pecado, mas alguém que tem vida no altar, alguém que tem
tem vida com Deus. Que nesta manhã o Senhor tire todas as arestas, as ervas daninhas. O Senhor remova todos os pecados da minha e da tua vida. A partir de hoje nós possamos ser regenerados todas as vezes, justificados pelo poder de Deus e o sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário. Somos uma nova criação para a glória de Deus. Uma nova criação eu sou para a glória de Deus. Aleluia. Você pode dizer isso, fala: eu sou uma nova criação. Aleluia. Eu sou uma nova criação, eu sou. Então que a partir de hoje, verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aleluia. Vamos fazer desta palavra uma verdade sobre nós. Coloque a mão no teu coração assim, declare para você: não reine mais o pecado no meu corpo, para obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco eu vou apresentar o meu corpo como membro ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Mas a partir de então, eu vou apresentar a Deus o meu corpo como sacrifício vivo. Aleluia, como instrumentos de justiça. Porque, irmãos, e nós vamos declarar isso, porque o pecado, aleluia, declara assim: o pecado não terá domínio sobre a minha vida, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, e pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, para que toda a glória seja de Deus e não nossa. Aleluia. Aleluia. Mas graças a Deus, verso 17, que tendo sido servos do pecado, obedecerdes de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e nós, libertados do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Paulo, ele está dizendo aqui com toda a franqueza, aleluia, com toda a verdade. Paulo, ele está dizendo, verso 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem imundícia à maldade para a maldade, assim também agora vocês têm que apresentar os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Traduzindo em miúdos, se um dia eu usava meu corpo, minha boca, meus olhos, minhas mãos, a minha vida estava à disposição para o inimigo me usar para o pecado, a partir do momento que eu decidi viver para Deus, agora o meu corpo, a minha vida, os meus olhos, minha boca, minhas mãos, meus pés serão utilizados como instrumentos de justiça, para servirmos a justiça de Deus, para a santificação, para a glória do Senhor Jesus. Porque quando éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça. E que fruto nós tínhamos, então, das coisas de que agora nós nos envergonhamos? Porque o fim delas é a morte. Qual fruto que nós tínhamos quando estávamos nos nossos delitos e pecados? Se não era frutos de morte, se não era para a inclinação da morte. Uma vez no pecado, nós estávamos afastados de Deus, totalmente longes da graça de Deus, mas agora, libertos do pecado, somos servos de Deus, verso 22, e por fim, a vida eterna. E o texto conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O diabo paga muito bem o salário, e o salário do pecado é a morte. O que é a morte aqui? Tanto pode ser a morte física, literalmente, porque
Quem desobedece a Deus perde a sua vida, como também pode ser a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Eu só vou estar com meu corpo na igreja. Eu só vou estar com o corpo presente nos ambientes. Mas o meu coração e a minha mente vão estar totalmente deturpados, longe de Deus. E nós vamos estar mortos em nossos delitos e pecados. E isso vai fazer com que haja um afastamento entre nós e o nosso Deus. E é colocado um abismo entre nós e o nosso Deus. E pecado, não adianta a gente falar que é só aqueles pecados cabeludos. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Se alguma coisa te afasta de Deus, é pecado. E aí nós temos N situações. E eu vou deixar você usar sua mente fértil para te conduzir o que de fato e te mostrar o que de fato é pecado e que tem te afastado de Deus. Porque para cada um nós sabemos o que nos afasta de Deus. Eu sei o que me afasta de Deus. E eu tenho que viver aquela palavra que diz para mim: fugir da aparência do mal. Quando Deus fala para você fugir de alguma coisa, é porque Ele sabe que aquilo é maior do que você. Então fuja da aparência do mal. Porque o pecado nos afasta de Deus. E aí, cada um sabe o que te afasta de Deus. Então, não esteja mais vivendo para o pecado. Viva para a glória de Deus.